Minha mãe pensava que eu era amansador de índio. Outra pele que encarnei com orgulho é a de educador. Lembro-me dos primeiros anos do meu trânsito de antropólogo para educador. Minha ignorância e ousadia eram tamanhas que meu mestre, Anísio Teixeira, dizia de mim que eu tinha a coragem dos insistentes. O Anísio dizia que eu era provavelmente um imbecil, porque tratando 0,02% da população brasileira, em vez de tratar dela toda, só podia ser um imbecil. Diziam que era intelectual competente, perdendo do tempo. E eu estava querendo ser Rondon, um Anchieta de farda, o que era uma bobagem. O Anísio dizia uma coisa que me irritava, eu tinha 30 anos nessa época, estava cheio de verdades, cheio das minhas convicções ideológicas. E o Anísio dizia, eu não tenho compromisso com minhas ideias. E eu custei muito a entender isso. Não ter compromisso com suas ideias significava, afinal eu entendi, ter compromisso com a verdade. Você só pode ser fiel à verdade se você está aberto para rever. Mas se você está cheio de certeza, vomitando sua certeza, você não verá a verdade nunca. Eu gostei muito de entender essa delicadeza do pensamento do Anísio. Nós nos amamos a vida inteira, nos identificamos muito um com o outro. Eu passei a ser o principal discípulo e o principal colaborador de Anísio. Eu tive então que entrar na educação. Primeiro trabalhando com Anísio, como segundo de Anísio, na defesa de uma escola pública honesta e boa, que era a nossa tese, contra a posição de Dom Helder Câmara e de Carlos Lacerda, que defendia uma escola privatista, que o dinheiro da educação fosse dado para a escola privada. Era um antagonismo muito sério. Eu conheci uma dona boa lá em Cascadura, grande criatura, mas não sabe ler e nem tão pouco escrever, mas ela é bonitona, bem feita de corpo, cheia da nota, mas escreve gato com J, escreve saudade com C pra você ver. Ela me disse outro dia que tava doente, sofrendo do estrondo, eu levei um tombo, caí durinho pra trás, isso assim já é demais. Ela diz Aribu, arioprando em motocicleta, que adora feijoada concreta, errada demais. Vi uma letra O bordada em sua blusa, eu disse é agora. Eu perguntei seu nome, ela me disse Aurora, sou filha do Vasco. Olha o meu inglês. Uma coisa falando. A gente vai pegar todas as Uma criança que não seja submetida ao processo educacional, ela não chega a ser ser humano. Ela se humaniza na medida que aprende a língua de sua comunidade. E com a língua, a denominação de todas as coisas. E também as atitudes, a gostar de seu povo e desgostar mais ou menos dos outros povos. A saber fazer os artesanatos ou as peças tecnológicas muito altas de sua sociedade. Então, preparar as pessoas para serem membros de sua sociedade, cidadãos de sua sociedade, herdeiros do patrimônio de saber de sua sociedade, essa é a tarefa da educação. E aqui? O que será que a gente vai fazer? Ah, diagrama de árvore, não é? Aqui todos os quadrados, azuis, vermelhos. A educação brasileira vai muito mal. É uma lástima que no mundo que já está interconectado com a internet, que essa coisa prodigiosa, a coisa mais importante que aconteceu na história humana, depois da fala, depois da escritura, depois da tipografia, produtora de livros, foi esse internet, esse sistema prodigioso que junta todas as informações, tudo que o homem sabe, em máquinas e que são acessíveis por qualquer pessoa. A incapacidade de criar uma escola primária eficaz é uma vergonha, é uma lástima. A coisa mais simples que tem é criar boas escolas, fazendo a inversão necessária nisso, para que cada criança tenha diante dela uma professora capacitada para alfabetizá-la, para integrar no mundo das letras, para dar a informação básica que um cidadão precisa ter sobre o mundo, sobre o seu país, sobre si mesmo. O mundo todo perguntando como é que uma nação pode perder amor por suas crianças, como é que as crianças podem estar soltas no mundo, abandonadas. E essa coisa que eu sempre me impressiona, o Brasil não tem nenhum bezerro abandonado, não tem nenhum um cabrito abandonado, nenhum frango.
Um frango qualquer que você encontra tem um dono. Se quiser, mas tem milhões de crianças abandonadas. Quando a sociedade perde o seu nervo ético, perde o seu amor, o seu apego às suas crianças, que a sua reprodução é uma enfermidade tremenda. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei. Eu investia contra o analfabetismo ou pela reforma da universidade com mais ímpeto de paixão que sabedoria pedagógica. Não me dei mal. Acabei ministro de Educação de meu país e fundador e primeiro reitor da Universidade de Brasília. A luta para criar a Universidade de Brasília foi terrível, porque havia oposição também. Então tinha que atuar muito junto ao presidente. Só uma universidade pode dar a Brasília a cultura, o saber. Uma universidade autônoma, em que os professores podem assessorar o poder público porque são insubornáveis. Uma universidade capacitada a dominar o saber humano e colocar o saber humano ao serviço de diagnóstico das causas do atraso do Brasil. Pois é, falar da cima, né? Eu falo com muita emoção, foi muito meu amigo. Ele foi um irmão, não é? Ele contando as histórias dele, sempre com entusiasmo assim, de um menino, né? De modo que eu lidei muito com ele. Estávamos fazendo uma universidade diferente de todas que foram feitas até hoje. Porque ele tinha uma preocupação. Ele achava que devia haver uma troca de ideias entre estudantes. Se o assunto fosse, por exemplo, uma cidade, o de medicina ia falar sobre o problema do tratamento, dos hospitais, o outro ia falar sobre a maneira de organizar a vida. Nós estamos lutando contra o homem especialista, o jeito que sai da escola não sabe nada, só sabe a sua profissão, não sabe que existe miséria, existe luta política, para que o jovem cresça em contato com os problemas brasileiros, em contato com os irmãos dele que estão nas favelas, pronto para colaborar numa luta melhor. Isso tudo, se interessar pelo irmão, se interessar pela vida, se interessar para melhorar o mundo, fazer uma ajuda, isso tudo a gente encontrava com ela. A 15 de março de 1995, a Universidade de Brasília outorga a Darcy Ribeiro o título de doutor honoris causa e dá o seu nome ao campus da UNB. O ato é uma espécie de despedida do grande guerreiro já atingido mortalmente pela doença que o abaterá meses depois. Foi o reencontro final da criatura com o seu Criador. Queridos amigos, queridíssimas amigas, estou ficando um velho frouxo. Vocês sabem que eu quase chorei quando vi o hino nacional? O hino nacional aqui, nesse ambiente dessa minha universidade, que foi tão percebida, me tocou. Olhando para o futuro, nostálgico de mim e dos velhos tempos, o que peço é que volte ao campus universitário Darcy Ribeiro aquela convivência alegre, aquele espírito fraternal, aquela devoção profunda ao domínio do saber e à sua aplicação frutífera. Éramos uns brasileiros apaixonados pelo Brasil.
prontos a refazê-lo como um projeto próprio, que fosse a expressão da vontade dos brasileiros. Eles acreditavam que fôssemos perigosos. Gosto de pensar que éramos mesmo. Outra pele que eu sentei é a de político. Sempre fui, em toda a minha vida adulta, um cidadão ciente de mim mesmo, como um ser dotado de direitos e de deveres. Sobretudo, o dever de intervir nesse mundo para melhorá-lo. Eu me lembro do governo do Jango como um tempo de grande euforia. Era uma beleza o que ocorria no setor das artes, da música popular, do cinema. Tudo florescia no Brasil. E nós todos estávamos cheios de entusiasmo. Todos acreditavam, com optimismo, que o Brasil ia dar certo. A juventude também estava muito identificada com o país, achando que ia dar certo, que o Brasil ia dar um grande passo. O governo do Jango também teve incorporado alguns dos melhores intelectuais brasileiros. Eram poucas pessoas que estavam chamadas para posições de poder. E pessoas com a visão moderna, com a visão de esquerda. Pessoas marcadas por um sentido de nacionalidade, de patriotismo, de vontade de fazer esse país dar certo. Por exemplo, o CPC da UNE, os grupos de estudantes que saíam fazendo teatro ou fazendo alfabetização pelo método Paulo Freire, pelo país afora. Isso nas cidades do interior, tudo se sentia a efervescência de um país que assume a si mesmo e se assume com alegria para se cumprir. Uma lástima que aquela coisa tenha sido quebrada pela brutalidade de uma ditadura que caiu sobre o país como um manto assim de reacionarismo, de regressão, de tortura, de repressão. Militar, pelo caráter reacionário dele, ele afetou todas as universidades brasileiras, ele quebrou a criatividade cultural brasileira. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, resistir, e eu preciso cantar! Eu preciso... Uma vez, eu não vou esquecer nunca, Glauber passou a manhã abraçado comigo chorando, chorando convulsivamente. O Glauber chorava as crianças com fome, o Glauber chorava esse país que não deu certo, o Glauber chorava a brutalidade, o Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Fica de Glauber para nós a herança de sua indignação. Ele foi o mais indignado de nós. Indignado com o mundo tal qual é, assim. Indignado, porque mais que nós também, Glauber podia dizer o mundo que podia ser, que vai ser, Glauber, que há de ser. Fracassando nessa luta pelas reformas, eu me vi exilado por muitos anos e viver em diversos países do mundo. Minha pele de proscrito foi mais leve do que se poderia supor. Nela pude ver meu país em conjunto, como só se vê olhando de fora. Nesse esforço, escrevi meus estudos de antropologia da civilização. São 6 volumes com quase 2.000 páginas. Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente,
sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. Se ele vivesse hoje, como ele estava ao nosso lado, tratando da luta pela preservação da América Latina, contra o Império do Bush, né? Ele estaria rindo e contando, participando de toda essa discussão, que é dispensável. Hoje a gente tem que falar da pátria, que a pátria está ameaçada. E ele estaria conosco certamente. No exílio, me fiz romancista. Eu vou ler o capítulo Maíra Remuí, do livro Maíra, de Darcy Ribeiro, que é um dos maiores romances da literatura brasileira contemporânea. Maíra Coraci, o sol roda sem pausa na imensidão redonda do azul celeste. Gira fixo em sua rota, como se estivesse abarrado na ponta de uma corda. Não seria ele um zunidor imenso que os mairuns rodam no céu? Mas não berra, só ilumina e esquenta. Às vezes, ele também se cansa desse gira-girar e deseja vir, por um instante que seja, ao seu mundo reformado. O Avá veio e não veio. Este que veio é e não é o verdadeiro Avá. O que eu esperava e que vi vindo dia a dia por terras e águas não chegou. Aquele sim era o Avá mesmo, inteiro. Este é o que restou de meu filho Avá, depois que os pajés sacacas mais poderosos dos Caraíbas roubaram sua alma. Ele anda por aí meio dormido, perdido para si, perdido para nós. Atrás dos seus olhos está a névoa, a cegueira dos que já não têm alma para morrer. É como se tivessem tirado a pele dele. É como se o tivessem virado ao revés, pondo o de dentro para fora e o de fora para dentro. Mas pior foi o que lhe fizeram. Tiraram o seu espírito. Isso que está aí é o que resta de um homem que perdeu a alma. Bonito, né? É o herói, é o que vai por meio dos brancos, volta e o sol então vê, fala, ele vai, esse que ia voltar trazendo o segredo dos brancos, voltou perdido, não vai mais nada, não vai mais ninguém. De volta do exílio, retomei minhas peles todas. A salvação dos índios, a educação popular, a universidade necessária, o desenvolvimento nacional, a democracia, a liberdade. Mas em todos esses anos, me ocupei principalmente da educação. Onde que eu estudo é o CIEP. Eu vou abrir o portão aqui para te mostrar, tá? Vem cá. Cá. Olha lá a quadra. Tá vendo? A quadra. Vamos lá, eu vou te mostrar. Vamos lá para essa quadra, tá? Às vezes eu fico ali na quadra ali, sentada ali, vendo todo mundo jogando bola. Ah lá, porção de gente. Eles de lá são meus colegas. Esse dali, ó, Luciene. Esse é Vanderlei. Aquele dali é Pelé. E aquele dali é Antônio. Aí a gente brinca de basquete, a gente chuta a bola aqui. Aí a gente dá um bico e joga a bola lá, tá vendo? Lá, ó, ao gol. Ali é a tia com o filho dela, tá vendo? Ali. É. Ah lá, outra tia vindo. Ela nem fala comigo, ela passa direto, tá vendo? E ali é rico. Ele pega lixo no chão, bota ali, é higiene, abre. Vamos lá dentro ver o rio? Vamos? Aqui, ó, porção de livro, tá vendo? Tá vendo? É livro. Já, depois certo aqui. Aqui, ó, porção de livro aqui também, ó. Isso daqui a gente lê historinha. Como vão as coisas? É com lição. Ali
onde que eu fico, esperando a minha tia, tá vendo? Ali é 203. Vem cá, vamos lá na minha sala. Ah, meus colegas tudo subindo. Vai pra sala, aí a gente tem a opção de rampa, né? Na minha sala tem a porta amarela. Vamos lá ver, vamos abrir a porta, vamos bater na porta, tá? Vamos bater na porta. Tia, vou entrar. Vem cá. Aqui, ó. Mesa. Ali meus colegas. Todo mundo. Ali minha professora. Aqui os desenhos que a gente faz. Aqui é a tia. Tia. Vem cá. Aqui esse trabalho bonito, né? Aqui é a porta. A gente faz dever. A tia passa dever aqui pra gente copiar. Essa daqui é a Dacilei. Essa daqui é a Márcia. Aquele dali é o Wilson. Ali. Aquele dali é Anso. Olha lá a asinha dele quebrada. Aquele dali é Dinei. Aquele dali é Val, esse daqui é Meteoro. Olha o cabeção dele, do tamanho da lua, né? Vamos comer um prato de comida lá no refeitório. Vamos ver que a tia do refeitório tá lá. Ih, as tias estão trabalhando. Que legal. Ah, essa daqui é a nossa tia, essa daqui também. Aquela dali, que é de lá. Eles fazem comida pra gente comer. Quer não? Quer não? Ah, então eu vou beber e comer. Vai ter feijoada, isso com certeza. Não quer não? E outras milongas. Então você tá aqui pra comer, ó. E com as queimas de fogos e saraivadas de balas provar. Você não quer, então eu vou comer. Pra quando o nosso charme... O CIEP é a escola do mundo civilizado. No mundo inteiro só há CIEP. O Brasil é que inventou essa bobagem, que é escola de 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos. Como as cidades cresceram muito, em vez de fazer mais escola, começaram a fazer turno. E chegou um ponto que mesmo em São Paulo tem uma escola com 5 turnos. A criança não pode aprender. O CIEP é a volta àquela escola só para aquele grupo de alunos em que eles entram de manhã, comem o almoço lá e ficam o dia inteiro até de tarde. É a escola indispensável, sobretudo para aquelas camadas da população que não tiveram escolaridade. Quem vem de uma família que usa material didático em casa, que lê, que estuda, que conversa sobre leitura, o menino já chega prontinho para ser alfabetizado. De fato, esse menino nem precisa de escola. Sozinho ele aprenderia. Quem precisa muito de escola, e só pode ter solução para ele no CIEP, é aquele que vem de uma família que ainda não estudou, que necessita de mais atenção. É a escola do mundo civilizado. Os bobos pensam que eu inventei CIEP. É bobagem, não deixa repetir isso não. Determinado a acabar de uma vez por todas com as improvisações e resolvido a encarar efetivamente o carnaval com a importância devida, lançou-se a construção de uma das maiores obras de engenharia dos últimos tempos para a cidade do Rio de Janeiro, a Passarela do Samba. Uma obra de arte criada pelo gênio de Oscar Niemeyer que servirá ao carnaval e ao maior centro educacional do estado. Eu propus o sambódromo porque tivemos a ideia de meter debaixo dessas arquibancadas 200 salas de aula. Lá tem instalações para 4 mil crianças, são 4 mil CIEPs. Então, de fato, o sambódromo é um escolódromo que empresta ao carnaval uma semana por ano a sua sede. Sabe, sambódromo, é a festa do povo, a gente fica contente de ter colaborado nessa festa. E o Daci, com aquele entusiasmo dele, embaixo da arquibancada, ele botou uma escola.
Eu me lembro que um dia o embaixador da França, o ministro da Cultura da França, esteve aqui e eu fui com ele mostrar o samba. Ele ficou espantado, nunca vi escola embaixo de arquibancada. Eu dancei e pensava tudo diferente. Estas são, senhoras e senhores, as peles que tinha para exibir aqui. Em todas, em cada uma delas, me exerci sempre igual a mim, mas também variando sempre. Apesar de todos os amargores, gosto muito de ter vivido a vida que vivi. E guardo no fundo do peito a esperança de que meus fazimentos maiores não estejam no passado, mas no futuro. O que nós todos queremos? É fazer um país habitável, em que as pessoas existam para serem felizes, alegres, amorosas, afetuosas. Todo mundo comendo todos os dias, não é uma alegria? Não é um absurdo que é um país tão grande, tão cheio de verde, ter tanta gente com fome?